Vamos dar continuidade hoje na nossa maratona LGPD Turbinada. Hoje nós vamos falar sobre as bases legais que a Lei Geral de Proteção traz para a gente, para que autorize que seja efetuado ali alguns tipos de tratamentos de dados. As bases legais, ela está prevista lá no artigo 7º da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018. E essa base legal, ela é autorização para o tratamento ali dos dados pessoais. Eu não posso tratar um dado pessoal se eu não tiver uma base legal ali que me ampare, se aquele tratamento de dados ali não se enquadrar em uma das 10 bases legais que a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz. Então, as bases legais são uma espécie ali de hipóteses de autorização para tratamento de dados pessoais. E na Lei Geral de Proteção de Dados, lá em seu artigo 7º, ela nos traz ali 10 bases legais para amparar o tratamento dos dados. E toda vez que eu tiver uma finalidade de um tratamento, eu preciso enquadrar essa finalidade em uma base legal. Caso contrário, eu não posso efetuar o tratamento daquele dado. Lembrando aí, tratamento de dados, nós falamos ontem, que é tudo que você faz com o dado, toda ação que você faz com o dado, desde a coleta, o armazenamento ali, compartilhamento, até o seu descarte, a sua eliminação. Então, tudo que você faz com dados pessoais são tratamentos de dados pessoais. E quando falamos em autorização para tratar dados pessoais, criou-se uma falsa impressão, aí, uma fake news, vamos dizer, que para você tratar um dado pessoal dependeria apenas de consentimento. As bases legais resumiriam em consentimento. Qualquer coisa que eu fosse fazer com o dado, eu necessitaria de um consentimento ali do titular de dados para que ele fornecesse ali a autorização para que eu desse continuidade no tratamento daqueles dados. Só que não, além do consentimento ali, existem outras bases legais, dando um total aí de 10 bases legais, que são hipóteses que eu possa vir tratar aí os dados pessoais. Seguindo, não significa aí que eu vou ser obrigada a ter que usar o consentimento sempre. O consentimento é apenas uma das bases legais, uma das hipóteses de tratamento de dados. Vai ter situações aí que você vai pode vir a ter aí mais de uma base legal que justifica o tratamento do dado pessoal ali que você está tratando. Só que você terá que escolher qual mais se encaixa, você vai ter que ali analisar o cenário da empresa, analisar a forma como a sua empresa trabalha, qual que é a finalidade, para você saber qual a base legal melhor para ser utilizada. Quando existir aí essas hipóteses de você ver que pode vir a justificar através de mais de uma base legal. Então, cabe a você ir analisar o cenário e verificar qual base legal se encaixa mais. Nós vamos falar aí das bases legais para dados pessoais comuns, que são lá que a gente falou sobre que é os identificados ou os identificáveis. Porque para dados pessoais sensíveis e dados de crianças e adolescentes, a lei traz aí bases legais diferentes, bases legais específicas. E hoje eu vou trazer para vocês aqui as bases legais referentes aos dados pessoais comuns, e não os sensíveis ou de dados de crianças e adolescentes, que são coisas totalmente diferentes. No artigo 7º, lá no seu inciso 1, a primeira base legal que a lei nos traz é sobre a questão do consentimento. O famoso aí que vamos dizer assim, inventaram que seria tudo que você vai fazer com dado, você necessitaria do consentimento. Mas não, como eu já disse, consentimento é apenas uma das bases legais. E o que seria consentimento ali? O consentimento é a manifestação livre, informada, inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. A questão do consentimento, ele tem que ser ali expresso, né? Tem que ser ali de forma transparente, e o titular de dados tem que estar ciente do que está dando consentimento para um tratamento de dados e qual que é a sua finalidade.
E a forma como esse consentimento vai ser coletado, vai ser solicitado, vai depender da empresa. Cada empresa você vai aí analisar, você como consultor, quando estiver trabalhando ou estiver aí fazendo um programa de adequação para uma empresa, quando você começar a ter os seus clientes, você vai ali analisar qual que é a metodologia melhor para a coleta ali, que atende às necessidades da sua empresa, para que ela consiga coletar o consentimento, seja através de um formulário, seja através de um meio digital ali, que ele só marca ali que concorda com o consentimento. E lembrando que política de privacidade não é consentimento, não é que se você colocar lá concordo com a política de privacidade, não quer dizer que você está dando o seu consentimento sobre o tratamento, a realização de tratamentos dos seus dados pessoais. Política de privacidade é uma coisa, consentimento é outra. E também relacionado ao consentimento, não vale aquela regrinha do tudo ou nada. Você não pode ali dar seu consentimento para tudo. O consentimento tem que ser específico. Cada finalidade precisa de um consentimento diferente. Então, eu vou pegar seu nome para tal coisa, você consente, mas eu também vou fazer outra coisa com esse dado. Então, tem que estar ali explicado quais as finalidades que vão ser utilizadas, as suas informações ali. Você tem que dar um consentimento para cada finalidade. Ele tem que ser de forma aí granulada, que seria essa questão, um consentimento para cada finalidade, um ok ali, uma autorização para cada efetuação de tratamento de dados. Não pode ser algo genérico, assim, no caso, essa questão que eu citei do tudo ou nada. Eu gosto de citar como exemplo o consentimento, a questão dos aplicativos aí de fotos, qual que seria a necessidade, às vezes, não sei se vocês já repararam, quando você baixa um aplicativo de fotos, ele começa a te fazer vários tipos de solicitação, de autorização ali para que tenha acesso a algumas informações suas. E ele não pode falar, autorizo tudo que está no meu celular, autoriza esse aplicativo ter acesso a tudo que tem no meu celular. Ele não pode. E tem que ter uma finalidade ligada ali com a necessidade do que você pretende ali. Se é um aplicativo de fotos, ele não pode estar ali te pedindo um consentimento, uma autorização para ter acesso, sei lá, à sua localização. Se é um aplicativo de fotos, o máximo que ele tem que ter acesso é a sua galeria de fotos para que consiga fazer ali aquelas edições. Então não pode fugir ali da necessidade do produto, vamos dizer assim. E as informações, elas têm que ser bem claras e precisas do porquê o titular está dando o seu consentimento. O titular tem que estar ciente ali que ele está falando, que ele está autorizando o tratamento de dados para tal coisa. Não pode ser algo confuso. Se for algo confuso ali, um consentimento pego, vamos dizer assim, né, coletado de forma confusa, o titular der a entender que o titular ficou confuso ali, isso aí já vai contra o que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. Seguindo no artigo 7º, lá no seu inciso 2, nós temos a obrigação legal, que seria a segunda base legal, a segunda hipótese aí de autorização para que se possa efetuar o tratamento de dados pessoais. Essa obrigação legal diz respeito a quando existe uma lei ou uma norma, um regulamento que obrigue a tratar determinados dados, obriga a coletar ou armazenar certo tipo de dados. Não é uma escolha, não é eu que estou escolhendo que eu vou coletar esses dados. Existe uma lei superior ali, é uma lei específica que te obrigue a fazer o tratamento de dados e armazene por tanto tempo ali aquelas informações. Por isso que eu costumo aconselhar, quando você entra numa empresa e começa a fazer um programa de adequação ali, você tem que estudar a legislação daquele setor que aquele seu cliente atua ali, se é um setor da área da saúde, se é um setor da área da escola. Então, você tem que procurar saber quais as legislações que aquele setor que você está trabalhando exige, justamente porque tem aí algumas informações, alguns armazenamentos de dados que são obrigatórios para você estar ali já ter conhecimento a essas informações e saber como a melhor forma de fazer ali a sua classificação das bases legais. Um exemplo seria aí essa questão de legislações específicas, que leis específicas, aí, leis relacionadas a um setor de atuação, seria os prontuários médicos, seria da área da saúde. Os prontuários médicos, existe uma lei aí da área da saúde
que a área da saúde ela tem que armazenar, ele tem que coletar o prontuário, guardar esse prontuário durante 10 anos, se for pelo meio físico, e durante 20 anos, se for através de meio eletrônico. Então, existem aí alguns setores que você tem que observar quais são as exigências, quais são as legislações, regulamentos que existem acerca de dados ou informações, armazenamentos, quando você começar um programa de adequação. A terceira base legal que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, que está lá no seu artigo 7º, inciso 3, seria sobre políticas públicas. Então, nós já temos aí o consentimento, nós temos aí, falamos da obrigação legal, e agora nós vamos entrar aí nas políticas públicas, que seria a terceira base legal. E essa política pública, como o nome já diz, ela só pode ser utilizada pela administração pública. Então, essa hipótese, esse enquadramento, só serve para órgãos públicos. Eu, Jéssica, como pessoa física ou como pessoa jurídica, não posso justificar um tratamento de dados enquadrando ele como na base legal de políticas públicas. Ela trata dados necessários para o interesse público. Então, quando eu estou ali tratando um dado para o interesse público, órgão público, eu uso essa justificativa e estou amparado através dessa base legal das políticas públicas. E essa política pública, ela já tem que estar prevista ali por algum meio, algum instrumento formal. Não pode ser assim, o prefeito inventa uma política pública que não existe para poder efetuar um certo tipo de tratamento de dados, justificando que seja para interesse público. Não pode. Essa política pública já tem que ali existir através de um instrumento legal, caso contrário, você não poderá usar essa justificativa, não vai poder tratar esse dado enquadrando como política pública, baseando aí, usando a base legal de política pública. Seguindo, nós temos aí a nossa quarta base legal, que diz respeito aos órgãos de pesquisa. E assim como as políticas públicas, também existem as restrições para que não é qualquer pessoa que pode aí usar essa base legal para justificar o seu tratamento de dados aí, para amparar, enquadrar ali o tratamento de dados pessoais. Ela só pode ser utilizada por órgão de pesquisa. O objeto da empresa que está tratando aquele dado e amparando ali, enquadrando a base legal como sendo órgão de pesquisa, o objeto dela tem que ser órgão de pesquisa, tem que ser a realização de pesquisa, o seu CNPJ ali, sua razão social tem que estar dizendo que ela é uma empresa com a finalidade de pesquisa ali, que ela é realmente um órgão de pesquisa. Seriam aí diz respeito a pesquisas acadêmicas, científicas, tecnológicas. Então, somente os órgãos de pesquisa poderão utilizar aí essa base legal para justificar o tratamento de seus dados. E sempre que possível, a gente aconselha aí esses órgãos de pesquisa fazer a utilização da anonimização, né? A anonimização aí, eu já falei na aula de ontem, o que vem a ser anonimização, para quem não lembra, é quando você aí meio que cria uma chave ali para que você não consiga identificar a informação originária. Por exemplo, se eu quero ter acesso só, o que me interessa é só a idade ali do meu público, eu não preciso saber o nome, não preciso saber o restante das informações pessoais. Então ali eu crio uma chave que eu vou ter acesso a algum tipo de informação, jogo essa chave fora e que eu não vou conseguir reverter, não vou conseguir mais descobrir quem era aquele titular dessa informação ali, quem é o titular originário dessa informação. Então esse seria o processo de anonimização que a gente aconselha os órgãos de pesquisa sempre que possível fazer a utilização aí desse processamento aí dessa anonimização. Seguindo, nós temos aí a nossa quinta base legal, que seria execução de contrato. O que vem a ser execução de contrato? É quando você precisa tratar o dado para cumprir uma obrigação contratual ali, que não tem como você efetuar um negócio se você não tiver acesso às informações daquela pessoa ali, e você justifica esse tratamento de dados por essa base legal aí, que é a execução de contratos. Como por exemplo, aí vamos pegar aí novamente a questão do iFood, aí, desses aplicativos de comida. Como que o iFood vai conseguir te entregar a sua comida se ele não tiver acesso ao seu endereço ali, as suas informações de endereço?
Então não tem como, né? Então essa informação pode ser aí respaldada, enquadrada como a execução do contrato, né? Sem essa informação ele não consegue te entregar ali, ele não consegue atingir a finalidade, não consegue atingir a sua necessidade. Outro exemplo também seria essas empresas de viagem. Como que eu consigo aí comprar uma passagem sem informar as minhas informações pessoais para que ela possa aí compartilhar com a outra empresa, que seria a empresa aérea aí, né? Não tem como você efetuar ali, realizar essas transações se você não informar seus dados pessoais, o seu nome, o seu documento, para que esse contrato possa vir a existir, para que você consiga efetivamente adquirir ali a sua finalidade, ali, conseguir atingir a sua necessidade. Então, nesses casos, nós fazemos aí a utilização, justificamos esse tratamento de dados como execução de contrato. Seguindo, nós chegamos aí no inciso 6, nossa sexta base legal, que seria sobre direitos em processos aí judiciais, administrativos ou arbitral. Isso a gente usa muito quem é do mundo jurídico, quem é advogado, juiz, porque a Constituição, ela nos dá direito à justiça, direito ali ao contraditório e à ampla defesa. Então, eu não preciso ali pedir o consentimento de alguém que me lesou, sei lá, do réu ali, de que me causou algum transtorno, para ingressar judicialmente. Eu não preciso pedir o consentimento dele, olha, eu vou utilizar o seu nome, seu CPF ali, você aceita para eu poder ingressar com ação judicial contra você? Não tem essa necessidade, não faria sentido se a gente precisasse ali pedir o consentimento de alguém que nos lesou para que a gente pudesse aí pleitear os nossos direitos, ingressar judicialmente contra aquela pessoa. Então, quando nós estamos nesse tipo de situação, nós podemos aí justificar e enquadrar esse tratamento de dados pelo o direito em processo aí, judicial, administrativo ou arbitral. Não, a gente não está falando aí só de processos judiciais, falamos também de processos administrativos ou arbitral. Então, por isso, não vê essa necessidade de ter o consentimento daquela pessoa que te lesou para que você consiga aí dar prosseguimento no seu processo. Você pode justificar apenas por essa base legal, enquadrar apenas nessa base legal. Seguindo, no artigo 7º, no seu inciso 7, nós temos a base legal que diz respeito à proteção da vida. Ela pode tratar dados desde que seja para proteger a vida de uma pessoa ou algum dano físico ou risco de vida. O que seria isso? Se uma pessoa estiver ali correndo um risco de vida, vamos supor ali que alguém foi sequestrado e você precisa das informações ali da geolocalização dela e você sabe que ela pegou um Uber. Esse Uber ele está amparado, você pode enquadrar esse tratamento de dados pela proteção da vida, por ela teoricamente estar ali exposta ao risco, para que você consiga ter acesso a essa geolocalização, para que você tente ali evitar que um dano maior aconteça. Então você não precisa do consentimento ali daquele titular de dados para que você trate as informações dele. Se ela está ali correndo um risco de vida, isso prevalece, você pode efetuar esse tratamento sem infringir a Lei Geral de Proteção de Dados, amparada aí pela base legal de proteção da vida. Também um outro exemplo seria, sei lá, uma barragem aconteceu aí, existem pessoas lá soterradas, e você sabe que elas estavam no celular, você precisa acessar a geolocalização para tentar encontrar aquelas pessoas de forma mais rápida. Você pode efetuar esse tratamento de dados amparado também pela proteção da vida, ali, pelo risco que aquela pessoa está correndo, sem ter a necessidade de coletar ali um consentimento do seu próprio titular. Então, nessas hipóteses aí, você pode fazer a utilização, se enquadra nessa base legal de proteção da vida. Seguindo o artigo 7º, lá no seu inciso 8º, ele traz para nós a base legal que diz respeito à tutela da saúde. O que vem ser essa tutela da saúde? O nome já diz, né? Tutelar a saúde da pessoa. Ela tem uma restrição de uso, não é qualquer pessoa que pode fazer a utilização, pode enquadrar o seu tratamento de dados através dessa base legal da tutela da saúde. Ela é exclusivamente aí para procedimentos realizados por profissional da área da saúde,
serviço de saúde ou autoridade sanitária. Só que o que acontece? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não nos trouxe ali a conceituação do que vem a ser ali o profissional da área da saúde, não nos trouxe ali o que vem a ser uma autoridade sanitária e nem o que vem a ser ali o serviço de saúde. Então ela deixou essa lacuna, então a gente tem que tomar bastante cuidado quando for fazer essa utilização dessa base legal, porque a lei ela não nos traz, ela não nos diz o que é a conceituação correta e específica desses profissionais. Então nós não temos aí uma conceituação clara sobre essas conceituações sobre quem seriam esses profissionais. Então a gente tem que fazer uma análise mais crítica, pegar algumas leis que trazem alguma comparação nesse sentido, para que a gente possa fazer a utilização quando for necessário, amparar ali um tratamento de dados pela tutela da saúde, quando não tiver ali nenhuma outra base legal que permita o tratamento dessas informações e você necessite de fazer uso dessas informações pessoais. Seguindo aí, nós chegamos no nossa penúltima base legal, que seria a questão do legítimo interesse. O legítimo interesse ela é uma base legal bastante, vamos dizer assim, mais complexa, né? De todas essas bases legais que nós falamos. Deixa eu tomar uma água. Por quê? Porque o legítimo interesse, ele é mais voltado ali para o interesse da empresa do que do titular de dados. Aí quando você fala isso, que a empresa pode fazer a utilização desse legítimo interesse, ela quer colocar legítimo interesse para tudo, tratar todos os dados e fala que é legítimo interesse, porque não tem algo assim específico ali. Existem uns testes que você tem que fazer para ver se enquadra como legítimo interesse, mas não é nada certo. Então cada empresa você faz e age de uma forma diferente, então nós temos que tomar bastante cuidado quando for fazer a utilização desse legítimo interesse. E esse legítimo interesse, ele autoriza o tratamento de dados que seja de extrema necessidade ali para atingir o interesse legítimo do controlador. Nós já falamos aí na outra aula que controlador no caso, a empresa ali, quem toma as decisões da forma como os dados irão ser tratados. E esse legítimo interesse não pode ser utilizado como a empresa bem entender. Você precisa fazer um teste ali com as informações para que o legítimo interesse seja validado, para que você consiga utilizar essa base legal. E esse teste que nós fazemos, ele é composto ali por 4 etapas. A primeira etapa para você fazer o teste aí do legítimo interesse, seria verificar a legitimidade do interesse. Verificar se ele é legítimo, se ele é legal. Por quê? O que seria nessa fase? É para ver se a sua mercadoria ali é algo lícito. Você não pode fazer a utilização do legítimo interesse e mandar um e-mail para o titular de dados oferecendo ali droga, vamos supor assim. Então esse é o primeiro requisito, esse é o primeiro teste que aí você tem que fazer essa análise se o seu produto é algo legal, é algo lícito. Passando por essa fase, nós chegamos na segunda fase, tem que passar por todas essas 4 etapas. Se não passar em nenhuma delas, você não pode fazer o tratamento de dados, não pode justificar através do legítimo interesse. A segunda etapa seria verificar a questão da necessidade, para a empresa parar para analisar, você analisar se o seu cliente, se a sua empresa realmente precisa daquele dado para atingir a finalidade que interessa a ela. E nessa questão aqui eu gosto de trazer como exemplo o marketing, né? A gente utiliza muito isso para mandar aquele e-mail marketing, porque como que eu vou atingir aquele titular, como que eu vou atingir aquele público se eu não encaminhar ali um e-mail para ela sobre as minhas informações, sobre o meu produto. Aí se você verificar que realmente para atingir a sua finalidade não tem outro meio, você precisa tratar esse dado pessoal, você precisa fazer a utilização dele para atingir o que te interessa, aí você parte para a próxima etapa, que será a terceira etapa, que seria a questão da legítima expectativa e balanceamento. Você tem que ali balancear para ver se o titular tem uma expectativa de que aqueles dados estão sendo tratados ou se ele vai ficar surpreso. O que seria isso?
será que o titular ele já espera que você possa vir agir, possa vir aí estar tratando os dados dele, ou será que ele ia levar um susto ao ver que você tem uma informação dele, um e-mail dele, um telefone dele, que você está ali contactando ele sem que ele ao menos estivesse esperando? E quando é que isso acontece? Um exemplo, você comprou em uma loja, vamos supor, eu fui lá na Riachuelo e comprei moletom, vamos supor. E depois que eu fiz essa compra, fiz lá o meu cadastro, se aquela empresa começar a me mandar ali ofertas de produtos relacionados ao que eu comprei, eu não vou ficar tão assustada, falar assim, ela tá me mandando porque realmente eu efetuei uma compra ali, né? Não é algo assim surpreso. Agora, se do nada eu nunca fui na sua loja, nunca comprei ali no seu estabelecimento e você começa a me mandar ofertas, me mandar ali e-mail, me mandar mensagens pelo WhatsApp, que seja, eu vou levar um susto, vou parar, vou pensar, nossa, como assim? Como que essa empresa teve acesso às minhas informações pessoais? Por que ela está tratando os meus dados, sendo que eu nunca nem tive acesso a essa loja? Então, se você fizer essa balança, ver que o titular de dados não vai levar um susto, não vai ele ficar surpreso ao descobrir que os seus dados estão sendo tratados, você pode dar continuidade aí para fazer verificação da quarta etapa, para utilizar o legítimo interesse como base legal para que você consiga ali tratar esse dado pessoal desse titular de dados. E a quarta etapa seria estabelecer salvaguardas. O que vem a ser estabelecer salvaguardas? Seria você tem que ali disponibilizar, estabelecer mecanismos de transparência para o titular de dados ali se opor ao tratamento dos seus dados pessoais. Você tem que fornecer o direito para que ele possa se manifestar dizendo que não quer que seus dados permaneçam sendo tratados por você, pela empresa. Você tem que orientar o seu cliente, orientar a empresa ali que você está fazendo um programa de adequação, se atentar a isso. Mesmo que você tenha passado por essas 3 primeiras etapas, você tem que dar fornecer esse mecanismo para ele, para que a qualquer momento ele possa vir ali fazer o cancelamento da sua inscrição. Tá, eu não levei o susto, não fiquei surpresa, realmente eu fui nessa loja, começou a me mandar aí informações, só que eu não quero mais receber, eu não quero mais que você trate os meus dados pessoais. Então tem que ter nesse contato ali, seja por e-mail marketing, tem que ter a opção ali, cancelar inscrição. Então o titular de dados tem que ter acesso ali a essa informação. Se você atender a essas 4 etapas aí, se você passar no teste, né, dessas 4 etapas, aí sim você pode efetuar o tratamento de dados, aí sim você pode fazer a utilização dessa base legal. Caso contrário, se você quer fazer o tratamento de dados, mas não existe nenhuma outra base legal, esse dado não se encaixa, esse tratamento não se encaixa em nenhuma outra base legal, nenhuma das outras, né, bases legais, e não passou nesse teste de legítimo interesse, você não pode vir a tratar esse dado, a não ser que tenha passado. E se tiver passado, depois que você fez essas 4 perguntas, depois que você validou que realmente esse tratamento de dados correspondem às 4 etapas, passou pelas 4 etapas, você pode fazer o tratamento de dados e você tem que documentar, fazer ali um relatório e tem que ser arquivado ali, porque a qualquer momento a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode vir solicitar algum tipo de documentação e você tem que ter arquivado que você está ali utilizando, tratando um certo tipo de dados apenas baseado ali no legítimo interesse, porém você fez tudo que a lei exige, você fez ali a questão do teste do legítimo interesse e você tem tudo isso documentado, tudo isso ali arquivado. Seguindo, nós chegamos aí na nossa última base legal, que está no artigo 7º, inciso 10, que é sobre a questão de proteção do crédito. O que vem a ser essa proteção do crédito? Essa proteção do crédito é uma novidade aí dentro de todas as leis aí do mundo todo que existem sobre proteção de dados, porque só no Brasil que colocou essa base legal relacionado à proteção de crédito, né, dando esse enquadramento aí para você, permitindo você tratar dados baseado em proteção do crédito. Ela só tem, né, na legislação do Brasil, né, só tem na LGPD, não tem nenhuma outra legislação de privacidade aí.
Então, ela veio aí como uma forma de proteger as instituições financeiras de levar calote, vamos dizer assim, né? Porque as instituições financeiras, elas podem tratar os dados ali para poder fazer uma análise de risco antes de conceder um crédito ali para algum titular de dados, né? Dos dados, né? Então, ela pode ali ter acesso às informações, ter acesso a um histórico ali do seu cliente antes de fornecer ou não o crédito para aquela pessoa, né? Tem que ver se a pessoa é uma boa pagadora. Então, para isso, tem que ter acesso ali às informações, ao seu histórico. Então, para ela poder dar o crédito só para aquelas pessoas que tenham um histórico bom ali, para que ela se resguarde, não saia no prejuízo e não leve um calote. E essa base aí, proteção do crédito, ela é algo assim novo, nós não temos aí um parâmetro para ver como que vai funcionar isso na prática, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também não se manifestou a respeito disso. Então, nós também temos que aguardar aí o posicionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para termos mais informações de como vai funcionar essa questão dessa base de proteção do crédito. Então, sempre que você puder utilizar alguma outra base legal do que essa proteção ao crédito, a gente aconselha que você consiga enquadrar, se você conseguir enquadrar, nas outras bases legais do que utilizar essa de proteção ao crédito, que eu acho um pouco, digamos, arriscada você fazer a utilização dela. Dito isso, nós passamos aí por 10 bases legais. O tema base legal, ele é um tema assim, bastante extenso, só que eu tentei resumir da menor forma possível para que pelo menos vocês tenham noção do que vem a ser bases legais, como que você consiga enquadrar o tratamento de dados pessoais quando você começar ali um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, para que você consiga ter uma noção do que são essas bases legais. Então, eu não posso aí me aprofundar, senão vou ficar aí horas falando em cada base legal, se eu for falar de todas as suas peculiaridades. Então, eu tentei dar uma resumida sobre cada uma delas, que muitas pessoas tinham a falsa impressão de que você só poderia tratar o dado através do consentimento, que consentimento era a única base legal que permitisse ali o tratamento de dados. E o tratamento de dados pessoais não se resume só em consentimento, só na autorização do titular de dados ali. Existem várias outras hipóteses, várias outras bases legais que permite a empresa, que autoriza a empresa a efetuar o tratamento dos dados pessoais. Então, eu tentei falar de uma forma mais resumida e mais rápida para que não deixasse em branco esse tema aí, que é bastante importante dentro de um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. E eu espero vocês amanhã, no mesmo horário, às 8h30. Nós vamos falar sobre os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e sobre os direitos dos titulares, né, que não é menos importante, porque não adianta você saber de tudo, você respeitar tudo que a lei diz e não conceder aos titulares de dados os seus direitos. De nada vai adiantar ali todo o seu trabalho, toda a sua preocupação, se você não fornecer os direitos dos titulares de dados. E amanhã eu vou trazer quais são esses direitos, né, dos titulares de dados. Então, obrigada a todos que permaneceram até aqui e eu aguardo vocês amanhã.